pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo e encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento e tudo que a espiritualidade me permite. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que uma pessoa me fez a respeito da reencarnação. Eu a respondi, né? Deixei o e-mail lá conforme ela mandou para mim, respondi dentro do que eu entendi, dentro do que eu entendo, mas eu vou trazer para vocês porque eu achei bem bacana, tá? É um tema bem legal, algumas pessoas realmente não entendem sobre a reencarnação. Então, essa pessoa me perguntava se eu acreditava na reencarnação, até porque ela precisa de algumas justificativas para entender o que está injustificável na vida dela. Bom, eu acredito sim, tanto acredito na reencarnação como sou fruto de várias encarnações anteriores e eu me lembro de pelo menos aí umas 5, 6 encarnações que eu já tive, tá? Nós reencarnamos várias vezes, mas eu lembro aí da oportunidade de 5 vidas, eu lembro exatamente onde eu nasci, em que época foi, desculpe, lembro exatamente, né, quem eu fui em cada uma delas. E isso é muito bacana, porque eu não precisei fazer uma regressão. Normalmente as pessoas vão procurar através, né, da regressão de vidas passadas. Então, quem tiver a oportunidade de fazer, né, uma regressão de vidas passadas, vai descobrir aí algumas vidas que tiveram. Eu, talvez aí pela sensibilidade que eu tenho, pela missão que já carrego de muitos anos na minha vida, foi mais fácil descobrir. Então, assim, só faltavam algumas peças e quando entrou a pessoa certa na minha vida, aí consegui realmente encaixar. E eu posso dizer para vocês que é bárbaro, porque realmente casa com tudo aquilo que você está sentindo. Só rapidinho aqui para começar a falar com vocês, o meu filho, eu tenho um filho só, o meu filho, ele já foi, né, hoje ele é o personagem como filho, mas ele já foi o meu marido numa das encarnações que eu tive, tá? Então, assim, ele foi o meu marido, eu negligenciei ele enquanto esposa, eu o traí, eu o lesei financeiramente, enfim, nessa vida, até para que eu pudesse pagar todo o mal que eu fiz a ele, ele teve que vir no meu ventre, tá? Ele teve que vir como meu filho, e aí sim, eu tive que amá-lo, em vez de negligenciar, eu tive que amá-lo, né? E amo até hoje, mas assim, e aí justifica também os gastos financeiros que eu tive com ele, enfim, eu hoje, sabendo de tudo isso, tanto eu quanto ele, ficou muito mais fácil, né, o nosso entendimento, ficou muito fácil entender realmente coisas que era difícil para que eu entendesse. Então, pessoal, a gente traz sim, a gente traz muito das nossas encarnações passadas, tá? Então, se você está passando por alguma coisa supostamente sem explicação, você pode ter certeza que nesta vida realmente não tem uma explicação, mas com certeza em vidas passadas há uma justificativa, porque nós somos uma sucessão de erros e acertos. E todas as nossas experiências, né, toda a nossa bagagem de vidas anteriores, ela fica como um currículo espiritual. Então você passa sim por um conselho reencarnatório e quando você desce à Terra, você desce realmente sabendo, tá? Sobre todo esse currículo. É que é nos dado na hora do nascimento o véu do esquecimento, até porque se eu fosse lembrar de tudo que eu fiz contra as outras pessoas, eu de fato, né, ia querer morrer no mesmo minuto. Eu realmente não ia conseguir conviver comigo mesma, tá? É a mesma coisa de você, por exemplo, detestar aí, ter ódio de um criminoso, né, de um assassino, e aí você saber que numa outra vida ele foi o seu filho, por exemplo, né? Como aceitá-lo? Então, pessoal, é impressionante a reencarnação, mas é fato, a reencarnação é a oportunidade que você tem de pagar os seus erros e também aprimorar, né, e lapidando todo o seu crédito, toda a sua bagagem espiritual. Tá? Então, por exemplo, algumas doenças, elas são justificadas mesmo dentro da reencarnação, as situações adversas à nossa vida também é justificada dentro, tá? E assim, algumas pessoas falam, Gil, é verdade que a gente escolhe a família que a gente nasce, o pai, a mãe? Não, não é verdade, tá? Até porque tem pessoas aí com brigas homéricas familiares, odiando os pais, e de fato não eram os pais que queriam, tá? Então, assim, nós não escolhemos
escolhemos o pai, a mãe e a nossa família. Nós somos colocados naquela família, né, para poder saudar, para poder aprender alguma coisa que realmente te faltou lá atrás enquanto ensinamento, enquanto aprendizado, tá? O que você pode escolher até mesmo para poder se socializar e até mesmo para poder lutar na vida, ganhar impulso, é esse holograma, é esse avatar. Então você pode sim escolher a cor dos teus olhos, do teu cabelo, realmente você pode escolher o teu corpo, até para poder, é uma máquina, né? Quanto mais você vai colocando detalhes nessa máquina, você vai conseguindo, né, desenrolar a sua vida aqui, tá bom? Mas dizer que você escolhe o pai e a mãe é mentira, até porque se fosse realmente uma verdade, ninguém queria nascer com pais alcoólatras, com mães omissas, com pais violentos, ninguém ia querer nascer pobre, ninguém ia querer nascer miserável. Não, pessoal, não. Você ia querer nascer loirinho do olho azul, filho de uma princesa, nascer na Arábia, nascer em Paris, né? Menos no Nordeste, não ia querer nascer na África. Então você é colocado naquele lugar que você precisa para evoluir. Você é colocado dentro daquela família, tá bom? Para poder evoluir. Às vezes, todo mundo que está naquela família tem uma ligação, porque nós somos uma teia energética, nós somos interligados. Isso é fato, tá bom? Tanto é que é o que eu disse, justifica aí o fato do meu filho ter sido meu marido e nessa vida ele vir com meu filho. Assim como tem mães que odeiam as filhas, então tem uma justificativa lá atrás na encarnação. Isso é bacana para que vocês saibam, para que possam entender um pouquinho, assim como as doenças. Algumas doenças, assim como as doenças, elas precisam, né, dentro da ciência, da medicina, elas precisam de um nome, elas precisam ser catalogadas, né? Só que, por um lado espiritual e olhando pela reencarnação, as doenças, elas são as oportunidades de você se libertar de algumas dívidas, elas são a oportunidade de você se redimir perante alguns erros que você comete com algumas pessoas, tá? Então, assim, isso é muito simples, né? E claro de se entender, porque se você for olhar por esse lado, justifica sim, por que algumas pessoas são tão saudáveis e outras já nascem e ficam em cima de uma cama, dentro de uma bolha, não conseguem andar? Será que é porque Deus é injusto? Será que é porque Deus tem os escolhidos e os preferidos deles? Não, na verdade não é assim, né? Nós não somos escolhidos e preferidos por Deus, de forma alguma. O que nós somos aqui, somos energias que estamos para espiar algumas coisas e estamos para receber aí alguns créditos, tá? Então algumas pessoas, elas vêm com algumas doenças para poder justificar, sim, às vezes para dar um freio e às vezes também para pagar o que você fez para outra pessoa, tá? Porque a causa e efeito, ela existe e é uma das leis universal, tá? Então, só dando um exemplo para você. Por exemplo, eu dei um tiro na sua cabeça e você morreu. Ok, né? Isso numa vida anterior. Nessa vida eu venho para tomar um tiro na cabeça. Eu preciso morrer da mesma forma que eu te matei. Isso é, na mesma medida e no mesmo tamanho. Então, vamos supor que eu passei por um conselho reencarnatório e eu decidi que eu ia descer, ia morar num lugar muito perigoso, vou morar no Rio de Janeiro, num lugar onde tem muitas balas perdidas a todo momento, porque aí eu vou tomar um tiro na cabeça para poder saber exatamente o que eu fiz para você. Então, né, com 30 anos eu vou morrer de um tiro acidental, né? Ou seja, vai mexer com o mesmo lugar que eu prejudiquei você. Porém, o que pode acontecer? Eu posso vir, nascer no Rio de Janeiro, só que aí eu, né, acabei, por qualquer outro motivo, mudando de cidade, fui para São Paulo, e lá em São Paulo eu comecei a ajudar as pessoas, eu tenho um lado de caridade, eu tenho um lado de me preocupar com o outro, eu estou sempre ali tentando evoluir, ganhando conhecimento, estudando, ou seja, nós nunca estamos sós e sempre estamos sendo olhados. Os senhores do karma que veem tudo, que realmente estão aqui nos observando, ele percebe que eu estou aqui, mas eu estou transformando o meu karma em dharma. Então, o que acontece? Ele me dá uma segunda oportunidade. Eu vou morrer aos 30 anos, só que aí eu não morro de uma bala perdida, eu morro de um aneurisma, eu morro de um derrame cerebral, entendeu? Ou seja, eu vou ter a oportunidade de morrer com uma doença que eu criei, né, e não uma bala perdida. Mas eu vou pagar da mesma forma. Então, isso justifica algumas doenças. Isso justifica também processos aí que às vezes você tem que ter. Às vezes você tem uma saúde de ferro e chega num determinado momento, você realmente fica num estado vegetativo. Por quê? Porque assim, seria um processo que se você desse continuidade, talvez você não tivesse quitado o seu débito, né? Ou
Então você quitou ali naquele momento e depois, para que você não contraia uma dívida kármica, você mesmo antes de reencarnar, você escolhe que até tal período você vai ter uma saúde de ferro e depois, até a sua morte, você vai ficar ali num estado vegetativo, né? Um acidente de carro, um acidente de moto, alguma coisa que impeça você, uma lesão na coluna, ou seja, pessoal, isso é muito claro. A reencarnação, ela não é brincadeira. A reencarnação, ela vem realmente para nos mostrar que tudo que nós fazemos, que tudo que nós plantamos tem sim uma consequência. Então, se você está passando por alguma coisa nesta vida, aparentemente sem justificativa, você pode ter certeza que a justificativa são as suas vidas anteriores. Depois, com calma, eu vou gravar um vídeo para vocês explicando, né, dentro desse lado da reencarnação, falando sobre as magias, né, magia negra, macumbaria. Algumas pessoas falam, eu fui vítima de magia negra, eu fui vítima de macumba. Na verdade, nós não somos vítimas de nada. E olhando por esse lado também, eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? Porque, na verdade, nós somos uma teia energética. Então, assim, se você teve, né, uma macumba, uma magia, você pode ter certeza que você tem um dom aí, que você tem realmente um olhar, que a hora que você se conscientizar, que a hora que você entender o porquê você está passando por isso, é uma belíssima oportunidade de você se salvar e resgatar as outras almas, tá? Que elas nada mais são do que inimigos espirituais porque se sentem traídos por você. Assim como eu ter um dom da vidência, eu ter um dom nas mãos de cura, tudo isso você pode ter certeza que para algumas pessoas é lindo, maravilhoso, mas não é sempre assim, tá? Eu já tive uma das minhas encarnações onde eu trabalhei com feitiçaria brava, onde eu trabalhei com magia negra, onde eu realmente prejudiquei pessoas. Então eu tive que vir com essa missão, com esse dom de usar tudo que eu sabia dentro de uma magia usada para o mal, para reverter ela para bem, né? Para curar pessoas que eu prejudiquei. Isso é fato, tá? Então, uma hora eu vou explicar para vocês aí um pouquinho mais sobre algumas encarnações que eu tive, o que eu já fiz em outras vidas e por que que realmente casa com o que eu vivo aqui e por que que eu tenho esse dom, que algumas pessoas falam, é um dom maravilhoso, é belíssimo, Gil, você não come, você não dorme, Gil, você passa 24 horas trabalhando para a espiritualidade. Eu preciso pagar muito, eu preciso pagar muito. Eu já disse para algumas pessoas, né, que eu reencontro as pessoas, né, a gente não conhece, nós nos reencontramos, e eu reencontrei muitas pessoas aqui, né, nesta vida que eu de fato prejudiquei com a magia, tá? Com a magia negra, com a feitiçaria. Então hoje não deixa de ser uma magia, não deixa de ser uma feitiçaria, mas para o bem, para a iluminação, porque eu tive essa consciência, eu resgatei espíritos que eram trevosos e que hoje são auxiliadores, que hoje me ajudam muito nessa caminhada, tá bom, pessoal? Era só isso que eu gostaria de deixar para vocês, um pouquinho da reencarnação. Eu acredito muito, nós somos frutos de reencarnações anteriores, o nosso espírito não deixa e não vai deixar de reencarnar nunca, tá bom? E a reencarnação é o que faz realmente com que nós vamos evoluindo, aprendendo, aprimorando, entendendo, e só assim a gente consegue evoluir, tá bom? Um beijo de luz para vocês, muita gratidão, e quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre a reencarnação, deixa um e-mail para mim, né? Deixa aí nos comentários, faz aí, eu juro para vocês que o que eu não souber eu vou perguntar para a espiritualidade, vou buscar informação e trago para vocês, tá bom? Um beijo de luz, namastê e muita gratidão. Every single